Essas coisas que fica entre eu e o grupo, eu acho que o mais importante de tudo foi com que, apesar de estarmos com um jogador a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo, foi agressivo, mesmo com um jogador a menos. E o mais importante de tudo é que a gente conseguiu criar algumas situações de gols e fazer 4 gols. Então isso nos dá uma bela de uma vantagem para a segunda partida no Maracanã. Não estamos classificados ainda. Damos um passo importante, conseguimos um resultado importante para a gente, mas temos mais 90 minutos, só que agora esses 90 minutos é na nossa casa, dentro do Maracanã. Pessoal, fiquem absolutamente à vontade, eu vou apenas apontar o Fábio Luciano para começar, porque é o que está na tela aqui. O Renato Gaúcho pesa nele muito essa coisa de ser um boleiro, fala a língua do jogador, e às vezes parece ser uma perspectiva dele um pouco limitadora, assim, do tipo, como se ele não entendesse de futebol, porque ele não fala às vezes bonito e tal. O jogo de ontem mostra o Renato muito estrategista, mostra um cara que vê futebol. Para quem tem dúvida da percepção dele do que é futebol, o jogo de ontem é essa aula ou não é para tanto, Fábio Luciano? Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu acho que o Renato é um grande treinador, né? Não só pelo que vem fazendo no Flamengo, mas também pelo que fez no Fluminense, no Grêmio. É lógico que ele é um motivador. Ele tem um conhecimento de campo, a forma de conduzir o seu grupo, que ele traz isso desde atleta, né? Então isso ele não vai perder nunca. O linguajar do boleiro, saber abraçar o cara que está precisando, cobrar aquele também que acha que está com, né, que de repente o salto sobe um pouquinho. Isso vai ser o Renato a vida toda. Mas que ele conhece de futebol, ele conhece muito, não teria todas as conquistas que tem, não teria chego ao Flamengo, né, essa potência que é o Flamengo hoje. Então eu acho que ele é um motivador, ele tem uma comissão técnica, a gente já falou muito sobre isso também, ele tem ao lado dele profissionais muito capacitados e que o auxiliam também nesse processo de montagem de time, a maneira como se olha um jogo. E ontem ele deu uma aula. Felipe, assim, a gente focando na partida de ontem, o Flamengo, a gente sempre falou muito que o Flamengo, mesmo não jogando muito bem coletivamente, as coisas não funcionando, né? Jogadores, as peças individuais do Flamengo faziam a diferença, principalmente os 4 homens de frente, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Ontem o Flamengo jogou como um time realmente, né? Então o que eu falo como um time é o quê? Everton Ribeiro voltando na marcação, depois que o Isla foi expulso, logicamente, né? O Gabigol voltando na marcação, o Bruno Henrique teve um problema físico, a entrada do Michael, ele, só faltou suar sangue ontem, né? O Michael, ele correu por todo o campo, seja na questão defensiva e ofensiva. A entrada do Vitinho também, que deu qualidade para a equipe, né? O Vitinho com 2 assistências e 1 gol. Então o Flamengo ontem, ele deu um passo a mais. E quando se falava que o Flamengo era um time que tinha peças individuais que faziam a diferença, isso é uma verdade, ontem o Flamengo se mostrou também muito forte como equipe, né? Como os 11, como aqueles que entraram no jogo, como inteligência também, né, de espaços dentro do campo, com 1 a menos e mesmo assim achar espaços na defesa do Grêmio. Então eu acho que a gente tem que dar os parabéns a esse time do Flamengo pelo que foi apresentado ontem e para o Renato também, que mesmo com um jogador a menos conseguiu armar um esquema tático para que o Flamengo no segundo tempo voltasse ainda melhor do que foi o primeiro tempo. Lógico que o Grêmio deu uma força também, o Filipão fez algumas mexidas, a gente vai falar sobre isso, mas o Renato ontem, ele foi muito bem no aspecto de direção de equipe, de se usar as peças, né, todas as peças, e na montagem, principalmente no segundo tempo. Por isso, Fábio, que pra mim, aliás, já dando boa tarde a todo mundo, né? Boa tarde, Facinho. Grande Xará, Felipe Mota, Pedrão, Pascoal, Capita, fã de esporte conosco. O melhor jogador em campo, porque eu vi o jogo depois de quando ele já tinha terminado, porque eu estava na transmissão do Boca e o jogo foi no mesmo horário. Então, se eu perder algum detalhe que vocês, obviamente, conseguiram assistir com mais frequência, eu vou pedir desculpas a todos, mas eu consegui ver só o compacto depois. No que eu assisti, e foi um compacto bacana, inclusive, de madrugada, o melhor jogador em campo foi o Ilharão. O Ilharão, ele fez todas as funções ontem no setor defensivo com 1 a menos.
Ele foi um falso lateral direito, ajudando em alguns momentos a marcar, como o Fábio explicou, do Everton Ribeiro. Ele fez a composição em frente à zaga, ele distribuiu o jogo e ele foi um cara que atuou em todas as frentes, impulsionando o Flamengo, mesmo com um a menos, a ser um time versátil. Então ontem, para mim, o destaque do jogo foi o William Arão, que é um cara que eu sempre, em muitos momentos, criticava a postura do Arão em campo, tática, né, de ser um jogador que se lançava demais à frente e esquecia da posição base dele, mas depois da chegada do Jorge Jesus e essa evolução de futebol que ele teve, tanto de ter se tornado, inclusive, outro mérito do Rogério Ceni recentemente, de tê-lo colocado na zaga para entender como é que funciona posicionamento defensivo, isso fez muito bem a ele. Ontem, o Flamengo com um a menos e com um monte de gente jogando, para mim o William Arão jogou muita bola, minha humilde opinião. Assim, cara. Agora tem uma coisa muito interessante. Com você. Vai daí, Pascoalzinho, Pedro. depois Boa eu pego tarde, aqui. Pedro. Pode falar. Vai daí, falar, Pascoalzinho, boa tarde pra gente. Posso? Só pra complementar a história do Arão aqui, boa tarde pra vocês. Fã de esporte em casa, Filipão com a gente hoje. Abraço. Só pra complementar uma situação do William Arão, me chama muita atenção, eu tô muito de acordo com o Facincani em valorizar a atuação do Arão, porque a gente pode valorizar o quarteto que fez o gol, a gente pode valorizar a movimentação do Gabriel, uma série de situações. Agora, o Arão, ele me chama a atenção porque no desfalque do final de semana, que muita gente debatia a ausência do Arrascaeta e do Bruno Henrique no Brasileiro, a gente já chamava atenção para a falta que fazia o William Arão. Mas ontem eu vi um Arão potencializado também, Facinca, pela boa entrada do Thiago Maia. Thiago Maia que ainda se recupera de Covid. Também, Thiago claro. Maia que parou um bom tempo por lesão. Thiago Maia que ainda era uma interrogação na visão da comissão técnica da diretoria. Não por acaso a busca por um Thiago Mendes, não por acaso a busca por um Andrés Pereira que pode fazer dupla função e também acaba caindo quase como segundo homem de meio campo, caso seja necessário. Então ontem foi uma resposta satisfatória a entrada do Thiago Maia. Ele está longe de estar 100%, ele tem resquícios da Covid, ele em alguns momentos perdeu um espaço, um tempo de bola, coisa normal, ritmo de jogo, o Capita está aqui, pode falar, você fica muito tempo fora, você é abalado por uma situação que é uma doença respiratória, é bom que a gente diga a Covid. Agora, a inteligência de leitura e a mudança no segundo jogo, no segundo tempo, ela passa para mim justamente pela ocupação de espaços, e ocupação de espaços de Arão e de Thiago Maia. Eu achei o Renato bem no intervalo no segundo tempo, mas não achei o Renato tão bem no primeiro tempo, porque quando o Filipão lança três volantes do meio de campo, ele trava um corredor central do Flamengo. O Flamengo não tem o domínio do meio de campo, que é justamente por onde consegue controlar o seu jogo. Ele exerce um domínio com bola pelo meio de campo e também pela lateral do campo com a velocidade de seus jogadores. Ele tinha o Arrascaeta com fadiga, e acho que está muito esclarecido e muito bem respondido para todo mundo que ficou com uma pulga atrás da orelha se o Renato estaria poupando o time, abrindo mão de brasileiro. Claro que não. Está muito claro que o Arrascaeta, obviamente, não tinha condição de jogo contra o Ceará. Passaram-se alguns dias e nem condição ideal ele tinha contra o Grêmio. Então foi sacado no intervalo também por isso. Então naquele primeiro tempo, Filipão com 3 homens mais fixos ali bloqueou o Flamengo. O Renato entendeu a movimentação e ele assume o comando do espaço com Arão e Thiago Maia no segundo tempo. Isso me chamou muita atenção. E aí sim, retraído, obviamente 2 linhas de 4, o Gabriel um pouco mais à frente, e a saída de velocidade dos homens que acabaram decidindo a partida. Mas eu acho que é interessante essa situação do Thiago Maia, Facinca, porque era uma dúvida que pairava ali no Ninho do Urubu, na diretoria, na comissão, porque um Arão e Diego ali, é bom lembrar, o Diego se reinventou, mas nunca foi exatamente a posição de ofício dele em toda a carreira, e eu vejo um Diego com uma certa queda nos últimos jogos, não sei se por cansaço, por uma ausência de dinâmica, ontem não foi bem, já não tinha ido bem no final de semana, então essa situação do Thiago Maia chegando, ajudando esse Arão, ocupando esse espaço, e um Flamengo construindo um resultado de uma maneira diferente do que a gente está habituado, eu achei muito interessante também. Mas boa tarde, Pascoalzinho, fala você também. Que a gente boa tarde pra você, Pedrão. Um abraço pro Felipe Facincani. Aí, Capita, esse cara é bom, esse é gente boa, sujeito bom. Capitão. Felipão, um abração pra você, bom tê-lo aqui conosco. Esse é mais um que tomou uma punição aí e teve que fazer um diazinho com a gente, você sabe, né, Pascoal? Mas ele vem aqui... Puxam ele aqui para o debate. Ele vem aqui com alegria. Aí é isso. Ele vem aqui com alegria, porque ele sabe que... ele é acima da média, mas não necessariamente
Exatamente. Ele sabe que a gente cuida bem dele, ele sabe disso. Ele estava dirigindo a betoneira rubro-negra ontem, Pascoal. Como é que foi a betoneira ontem? Anotou a placa? Como é que é, Pascoal? A betoneira no primeiro tempo, ela estava meio que travada, sabe? Não estava funcionando. Aí no segundo tempo a betoneira desceu. Sabe quando a betoneira vem na descida? Vai levando tudo, né? Carro, leva porta. Aí quando anotaram o final, lá no final da rua, anotaram a placa da betoneira, só viram o número 4 no final. A maior goleada que o Grêmio tomou em casa na Nova Arena. Impressionante. Agora, claro que a gente tem que retratar o que aconteceu no jogo. O primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. Muito bom. O Grêmio perdeu, na minha conta, desperdiçou, não vou falar perdeu, desperdiçou 4 oportunidades claras de fazer gol. 4 no primeiro tempo. A história poderia ter sido completamente diferente. Por que mudou no segundo, Pascoal? Por que mudou? Aí eu vou explicar pra você. Foi tão diferente? Aí, Filipão, vou explicar pra você com todo prazer. Eu tava esperando você me perguntar isso. Juro por Deus. Tava esperando você perguntar. Aí no segundo tempo, aí o que acontece? A volta pro segundo tempo, não sei se vocês repararam, a volta do Flamengo foi diferente. O Flamengo não marcou a saída de bola, o Flamengo abafou a saída de bola com 1 a menos. Botou o Arão de primeiro volante entre os zagueiros, adiantou todas as linhas e impediu o time do Grêmio de sair jogando. Abafou o Grêmio. Aquilo assustou o Grêmio. Aí sai o primeiro gol. O Filipão tira os 2 jogadores que davam o equilíbrio do meio-campo. O Thiago Santos e o Lucas Silva. Quando ele tira o Thiago Santos e o Lucas Silva, perdeu o meio-campo. Aí o Flamengo jogou como gosta, né? Pum, toca aqui, toca ali, pá, e tu, pá, e domine, pá, pum, pá, 4-0 no placar. No primeiro tempo estava enjoado, por quê? Porque o Flamengo não gosta de marcação próxima. O time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles detestam marcação do cara fungando no cangote, dando no tornozelo, chegando no cotovelo. Os jogadores do Flamengo não gostam, eles não se sentem à vontade. Everton Ribeiro, o Santo Arrascaeta, eles não gostam, Gabigol, eles não gostam. Tanto que o Gabigol jogou fora da área o primeiro tempo inteirinho. Ou eu estou falando uma coisa que vocês não viram? Porque ali na área, ali, o Fábio Luciano sabe como é que é. É aquela agulhada no tendão de Aquiles, aquele negócio, pá, os caras não aguentam o tranco, filho. Aí é forte demais. Aí é brabo o negócio. Aí, então, quando o negócio fica tocado, fica jogado, aí, se não marcar o time do Flamengo, um abraço pro gaiteiro. E foi o que aconteceu ontem. Parabéns pro Renato. Renato, parabéns. Você enxergou o jogo. Você viu que no segundo tempo tinha que abafar o time do Grêmio para tentar fazer um gol logo de cara. E aí, saindo do primeiro gol, você seguraria a onda e tentaria no contra-ataque. Muito bem, Renato. Filipão tentou o que deu. O Filipão, enquanto foi Filipão, segurou a bronca. O time jogou bem. Quando ele pensou que era o Rinos Mitchells, aí começou a tirar volante, aí... Pascoal, vou falar uma outra coisa para você também. O Filipão... ele quis inventar uma situação ontem do Rafinha improvisado na esquerda que eu não gostei. O Rafinha é bom na posição dele, como lateral. Ele tinha que ter feito o seguinte... mas aí pra jogar... Opinião, tá? O Wanderson não jogou bem, Felipe. O Wanderson não jogou bem. Sim, não jogou. Joga muito mais. Ele tava muito pilhado ontem. Tava muito nervoso. Por exemplo, largou o pé no rosto um dos poucos jogos... Não gostei. Sim, mas por exemplo, um dos poucos jogos que o Wanderson jogou fora da posição dele, e ele jogou bem, ainda não era Renato, o Renato metia um lateral e subia o Wanderson na segunda linha de 4, para fazer justamente aquele bloqueio de descida e explorar a velocidade do Wanderson. Ele jogou assim contra o Palmeiras, nas finais da Copa do Brasil em alguns momentos, ele foi muito bem no jogo, mesmo com o Palmeiras. Mas o Douglas Costa, como é que ele vai tirar o Douglas Costa para botar o Wanderson de segundo ano e meio? Não tem como. Você vai tirar o Douglas Costa. O Douglas Costa saiu com fazendo a função, sim. O Douglas Costa com problema muscular. Caiu com problema muscular. Aí você tem ainda você tem o Ferreirinha. Talvez. Aí você tira o Ferreirinha. Ele abre... Não dá. Não. O Vigia Santos foi o melhor jogador do Grêmio. O Vigia Santos foi o melhor jogador do Grêmio. Mas, Pascoal, Facinca, peraí. Só uma coisa pra gente só seguir um norte aqui e não ficar um papo muito maluco. A gente tava falando das mudanças... Alisson, gente, não, e a gente vai falar de tudo isso. Não patamar de ninguém. Tá, mas peraí. Tem um detalhe, Facincani, que quando vocês falam de Flamengo, da mudança do primeiro turno, segundo turno, me parece ser uma das mais relevantes. Que é o que mais reverberou em rede social e o que mais reverberou em grupo de WhatsApp de rubro-negro.
que são os personagens principais do jogo de ontem. Né? A brincadeira que eu ouvi de rubro-negros é, se um rubro-negro tivesse ido para Marte, voltado hoje de manhã e alguém mostrasse a súmula, ó, essa é a súmula do jogo. O pessoal fala, não é possível. Então vamos colocar, a gente fez esse exercício de colocar mais ou menos essa ficha técnica para falar dos personagens e também do dedo do Renato. Que aí, ó, decisões do Renato Gaúcho cruciais no jogo de ontem. 41 do primeiro tempo, sai o Bruno Henrique machucado, entra Michael. 44 do primeiro tempo, Isla expulso, vai pro vestiário com a menos. E com o Grêmio jogando melhor, como vocês já destacaram. Intervalo saíram Diego e Arrascaeta, entraram Mateuzinho e Thiago Maia. Vamos combinar, eu não estou desrespeitando ninguém aqui, Mateuzinho e Thiago Maia. Só estou falando que não são as substituições usuais, corriqueiras. E aí, aos 7 no segundo necessárias tempo... ontem, Felipe. Não, total. Necessárias. Então, mas a gente sabe, mas Pedro... não são todos os treinadores que fariam Exato. essas mudanças, né? E aí, Fabião, começando contigo, podemos falar dos personagens, mas eu quero começar com o Renato Gaúcho. No momento que teve debate de Renato Gaúcho, Jorge Jesus mandando um recado... Tem até o segundo na tela, vamos lá. Sai Everton Ribeiro, entra o Vitinho, 31 no segundo tempo, 39, gol do Michael. Com assistência belíssima do Vitinho. 41 no segundo tempo, sai o Gabigol, entra o Rodinei. Pá, gol do Rodinei aos 45. E aos 51, gol do Vitinho num pênalti, em jogada individual muito boa do Michael. Ô, Fábio, o Pedro já deu a risca. Eram necessárias. Sim. Mas eu acho que 1 em 50 faria isso ontem. Quanto precisa ter de coragem, quanto precisa ter de... Porque às vezes o cara deixa o figurão até para usar de escudo. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Capita. Então, Felipe, é bem isso, né? A sua colocação foi perfeita. Não são todos os treinadores que fariam essa mudança e de acordo com o tempo também, né? Porque a maioria dos treinadores, eles entendem que o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo muito equilibrado, e um jogo difícil, Copa do Brasil, mata-mata, e aí talvez os treinadores manteriam um pouco os jogadores mais cascudos para que no segundo tempo as coisas se arrumassem, né? Melhorassem com os principais atletas. E aí o Renato tem a visão, né, do que aconteceu, o conhecimento de elenco também, então ele sabe que tem um time base, um time titular, né, jogadores muito bons, mas que no banco ele tem jogadores capacitados para entregar o que ele espera. E eu acho que isso que é o bacana do que o Flamengo apresentou ontem, Felipe, porque, assim, a visão que eu tenho um pouco de futebol, talvez o Vitinho, o Michael, o Bruno Viana mesmo tá tentando um espaço, o Rodinei, eles não se olham, não se enxergam como titulares absolutos do Flamengo. Eles sabem que tem jogadores na frente deles, mas quando que eles têm que entrar em campo, independente da minutagem, eles têm que entregar igual, muito parecido com aqueles caras, e não é fácil. Eu acho que isso o Renato está conseguindo resgatar. Então ele tem um time base, né? Um time quase que titular, mas ele vai dando confiança para esses jogadores que estão entrando, independente do tempo, eles consigam entregar o máximo que eles conseguem. Então isso foi uma prova do Renato ontem, né? Então ele tem a visão, ele enxerga muito bem a partida e ele tem a confiança nos atletas que estão entrando, que eles são capazes também de fazer as suas funções. E a maior prova disso foi quando ele empurra o Arão para frente. E o Renato, ele falou muito sobre isso. Ele fala, se eu tenho 4 zagueiros aqui e ninguém é bobo, eu não posso improvisar um jogador na posição. O Rogério fez muito bem em alguns momentos, o Arão se adaptou ali, mas o Renato tem uma outra linha. Então ele deu confiança para esse jogador. E eu tenho certeza que no papo de vestiário, e eu falaria a mesma coisa para os meus atletas, a conversa foi assim, como é que vocês estão perdendo posição para um cara que nem é da função? Como é que vocês se sentem? Como é que você se sente sendo reserva de um jogador que é meio campo, e é um meio campo muito bom, mas teve que ser recuado para a zaga porque vocês não estão conseguindo entregar? Entendeu? Então, assim, vamos botar para fora isso, essa capacidade que vocês têm. Então, isso que a gente começou no início, que a gente falou no início, Felipe, o Renato, ele é um conhecedor de futebol, mas ele também é um motivador. Ele é um cara que conseguiu resgatar a confiança de um elenco todo. O Flamengo, muitas vezes, dependia
das suas principais peças. E ontem, vamos falar sobre o jogo de ontem, isso aconteceu também em alguns jogos anteriores, mas focado no jogo de ontem, quem ganhou o jogo para o Flamengo foi o banco. Quem ganhou o jogo para o Flamengo foi o Renato com as modificações que fez e os jogadores que entraram, porque os gols estão aí, enfim, as assistências, como o Arão, o Felipe falou, o Arão foi muito bem, o Gabigol, Everton Ribeiro, lógico, como o time funcionou, mas quem definiu o jogo para o Flamengo ontem foi o banco, foram os jogadores que entraram e a visão do Renato. Ô, Capita, sabe uma coisa que eu acho? Não é surpresa, só completar aqui, Facinca. Foi o banco, o Felipe brinca até com essa situação, um meme das redes sociais, quem dormiu ali, cochilou, não conseguiu ver o jogo e pega a ficha técnica, né? Michael, Bruno Viana, Vitinho e Rodinei comandando um 4-0 em termos de gols na Arena contra o Grêmio, é óbvio que se assusta. Só que assim, o Capita estava semana passada no Sport Center, eu lembro, porque eu estava em Brasília no jogo, e eu lembro que o pós-jogo foi com ele, no Sport Center, naquele Flamengo e Olímpia. Eu vou usar esse jogo para tentar explicar que é claro que é atípico, o torcedor olha, o olho dá aquela arregalada, mas não chega a ser tão surpreendente forma como o Renato conduziu, geriu esse grupo. O Michael tem muitas limitações ainda. Acho que tem limitações do ponto de vista tático, especificamente. Ontem, por 2 vezes, se a coisa não se desenha como se desenhou no final, ele poderia ter sido muito criticado, porque por 2 ou 3 vezes ele mata contra-ataque ali onde o Gabriel dá a bola, espera para passar, ele trava, tenta um drible a mais, pentear, mas depois conseguiu se recuperar. Mas já é um jogador diferente, que está entendendo o que tem que fazer. O Vitinho já tinha subido no protagonismo no final de semana, com os desfalques. Arrancou um empate contra o Ceará. O Rodinei, que todo mundo ficou olhando meio torto, quando ele prioriza o Rodinei em detrimento do Mateuzinho, quando o Isla é poupado contra o Olímpia, o Rodinei já tinha feito uma boa partida contra o Olímpia, e o Renato sabia porque estava colocando ele ali para abrir o campo. O Rodinei cruza o primeiro gol do Gabriel, ganha a confiança do grupo. O Gabriel tem toda uma preocupação de valorizar o Rodinei na comemoração. Então você vai dando um tipo de confiança a esses jogadores que eles não tinham. Então ontem, quando você precisa desse banco, ele resolve, mas ele não resolve por acaso. Tem muito do dedo do Renato, e aí quando a gente fala, mas o Renato não quis abrir o jogo, é o jogo dele. Não adianta esperar que o Renato vai sentar na coletiva e explicar que ele puxou o Everton Ribeiro para ajudar na linha de defesa, que ele colocou o Thiago Maia para dar uma sustentação com o Arão. Não adianta, ele não vai falar isso. A gente vai fazer a leitura se um dia, porventura, ele tiver a fim de falar, sentar aqui e bater um papo, mas é o jeito dele. Só que ele fez mexidas ali, ao lado do Gabeira, do Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, todo o corpo técnico do Flamengo, ele identificou isso. Então, assim, ele criou uma sustentação a partir da base do Arão e do Thiago Maia, com o Everton recuado, muito bem recuado, porque às vezes as pessoas só querem olhar o Everton com bola, ou o gol que ele acabou perdendo numa jogada que ele chuta, passa rente à trave esquerda ali do goleiro. Então, assim, essa sustentação com a molecada que costuma vir do banco, molecada não, porque alguns já não são tão garotos, mas essa garotada do banco, com confiança, essa sustentação que o Renato deu, acho que explica muito. Falando tudo isso, Capita, só para dizer que é atípico, mas não é tão surpreendente para quem vem acompanhando os últimos jogos do Flamengo. E assim, exatamente. E a estratégia do Renato foi também travar a previsibilidade do Grêmio atacando. Por quê? Porque o Grêmio ataca por dentro. Também. Né? Ou seja, ele colocou o Rafinha invertido, ataca por dentro. Douglas Costa joga invertido, ataca por dentro. Em nenhum momento o Filipão teve um movimento para abrir o Douglas Costa para o lado esquerdo, para dar amplitude e começar a forçar o jogo na lateral. Em nenhum momento ele trouxe o Rafinha até o Wanderson. Ele botou o Ferreirinha no lugar do Douglas Costa para dar essa profundidade. O Ferreirinha entrou para dar essa profundidade. Aí ele teve a falta que o Isla cometeu nele, depois o Isla faz a segunda falta e vai expulso. Exatamente pela profundidade do Ferreirinha. Então, mas muito pouco, entendeu? Mas só que a lateral, por exemplo, que ele não compôs, era o meio-campo que ele deixou de dar justamente esse volume de jogo para ter a inteligência da distribuição de bola. Então, em muitos momentos, claro que tem o mérito e a leitura do Renato foi excelente, porque ele viu que o Grêmio estava só com uma forma de jogar e ele trava essa forma mesmo no improviso de um jogador a menos. Mas, por outro lado, tem também a corroboração por parte do banco do Filipão, que em muitos momentos acabou cometendo equívocos gravíssimos. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô vendo aqui na hashtag. Muita gente na semana de comparação vai seguir. Jorge Jesus, depois do que falou, ontem o Renato Gaúcho também falou e tudo mais. Esse tipo de postura, tirar um Gabigol por um Rodinei, por mais que o Pedro defenda que, pela lógica do Renato, a gente já tá vendo esse pessoal envolvido, né? Que não dá pra dizer que chamar de surpresa, mas fica pela curiosidade de um a menos. Nesse comparativo, Jesus e Renato Gaúcho, você imaginaria um Jesus tendo esse tipo de coisa? Tirando o figurão por jogador coadjuvante?
Talvez sim, porque a gente tem que também pegar uma diferença. Por que o Jorge Jesus jogou demais com a mesma escalação? Porque o banco do Flamengo era muito inferior a esse banco que hoje foi construído e está sendo construído. Então ele jogava ao máximo com o que ele tinha de melhor, porque ele sabia que a reposição era muito abaixo do padrão. Hoje a reposição não é tão abaixo assim do padrão. Claro, existe um déficit de um jogador para outro, é absolutamente normal. Mas ele já é menor em relação a, por exemplo, tirar o Gabigol para entrar o Lincoln, que era um atleta, assim, em completa construção de carreira, com a maturidade ainda, sabe, muito crua, longe do melhor dele. Então a disparidade de troca, o Rodinei num momento muito ruim da carreira dele, com o Rafinha que estava jogando o fino da bola. E se fosse convocado para uma seleção brasileira, não seria nenhuma surpresa, ao contrário. Eu até defendi o Rafinha na seleção e vocês me conhecem, vocês lembram. Felipe Luiz jogando no... Então, assim, o que o Flamengo jogava naquele auge, o banco não tinha nem 50% da capacidade. Hoje já tem, porque aí você entra o Michel no lugar do Bruno Henrique, o time acelera, o Vitinho entra decidindo. O Rodinei cresceu com a passagem dele no Internacional, já volta um lateral que talvez não seria nenhum absurdo começar a pensar nessa história do Isla. O Isla, pra mim, não tá bem com a camisa do Flamengo. Lateral que joga exposto, em muitos momentos lento, mal posicionado. Não é a primeira vez que ele falha por cometer faltas por causa do posicionamento dele, que tá muito mais fora da posição original do que, de fato, onde ele deveria estar. Né? Então, esses questionamentos em relação ao elenco e alguns atletas que estão no nível titular, já é uma disparidade menor. E que talvez Jorge Jesus pudesse fazer como o Renato hoje consegue. Ah, mas o Renatão ontem deu um tapa com luva de pelica ontem nesse negócio. Claro, foi ótimo. Vamos ouvir, ô Pascoal, vamos ouvir. Opa! Peraí, Pascoal. Maravilhoso ontem. Opa! Ele foi com categoria ontem. Ontem, Diga. A gente separa... Eu sabia que você ia mandar esse mise-en-scène que a gente tanto gosta. A gente gosta. O Renato vai falar e na volta já pega direto, Pascoal, que eu quero ver como é que você define a declaração do Renato Gaúcho quando questionado sobre o que disse o Jorge Jesus. Fala, Renato. Eu acho que ele fez história, ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo, tá de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também no Flamengo, até porque eu fui contratado para trabalhar juntamente com esse grupo para a gente conquistar. Então, meu objetivo é conquistar. Acho que a resposta que eu tenho que dar é trabalhando com o meu grupo, buscando títulos, que esse é o nosso objetivo. Aí, e aí, Pascoal? Renatão, aí sim. Tá demais. É muita categoria. O Renatão, cada vez que ele fala essas coisas, ele fica gigante, cara. Ele fez essa pose de humilde aí, mas é só pose de humilde. Porque ontem ele tava gigantão, tava fortão. Ele acabou o jogo, ele tava assim, ó. Acabou, não cabia. Tá rindo por dentro. Ele tava rindo, exatamente. Ele tava... Pascoal, vai lá, entra lá. Ele tava rindo, mas ele tava rindo ontem, ele achando graça e tal, e ele foi humilde nessa manifestação, porque é o seguinte, ele sabe que o Jorge Jesus ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, e foi pra jogar o Mundial olho no olho, não passou vergonha não, hein? Foi lá olho no olho, não fez igual o Palmeiras passou vergonha no Mundial, mas o Flamengo não passou vergonha não, hein? Foi lá olho no olho, o Renato tinha passado vergonha com o Grêmio no Mundial, foi jogar contra o Real Madrid. Eu até imaginei que ia jogar cara a cara, porque aquele time do Grêmio estava jogando. Nossa, se o time jogou, não passou da linha do meio campo. Aí me deu uma frustração tremenda. Passou vergonha lá, né, Renato? Agora, ontem ele foi humilde, porque ele sabe que o Jorge Jesus construiu, o Jorge Jesus fez. E ele como treinador do Flamengo, tem muita coisa para fazer. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo já passou na Copa do Brasil, mas ele foi humilde, reconheceu, falou, deixa, quando chegar a hora eu vou dar o troco. Na hora que ganhar eu vou falar, mas deixa ganhar primeiro. Ô Pedro, eu queria jogar pra você, você é um cara que sempre elogiou o Renato em algumas circunstâncias, e quando ele dava aquele jeito do Grêmio, aqueles discursos meio de pugilista, sabe? Você fala, pô, não dá pra embarcar em algumas coisas que ele fala. Eu queria que você falasse primeiro dessa versão Renato e segundo, aquilo que eu perguntei no começo, eu acho que pro Fábio Luciano.
se existe um rótulo do Renato sem ser um entendedor de futebol no sentido tático, por causa dessa postura que de repente ele apanha mais ou é criticado mais justamente por esses dois componentes. Minimizar o estudo, o que não necessariamente ele faz, ele pode estudar só não praticar, não verbalizar, e um pouco do nariz empinado. A gente tende às vezes a abraçar o cara que faz o discurso mais humilde. E eu não estou falando a gente mídia, eu estou falando nós seres humanos somos assim em qualquer profissão. Queria que você falasse desse tema do Renato, Pedro. Felipe, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. O Renato tem a personalidade dele. Se o Renato sentar numa entrevista e começar a exagerar na humildade, eu vou virar e falar, isso aí não é o Renato. Não é falta. Não tá nem sendo agradável, não tá suando espontâneo. O Renato sempre foi um cara, desde a época do jogador, que fazia gol, provocava repórter, provocava a torcida adversária, provocava companheiro de clube, companheiro rival. Então, assim, como falar para um Renato... Lembra daquele negócio do Rei do Rio, Pedrão? Lembra Opa! Olha o telefone! Deve ser alguém querendo cobrar alguma coisa, tô devendo, mas vamos lá. Deixa eu só ajustar meu som aqui, desculpa, Pascoalzinho. Lembrado disso, Pedrão? Quando ele disputava até com o João Santana, como o Rei do Rio? Sim. E tinha toda aquela situação, um time com menos poderio de investimento em 95, como era o Fluminense, o Flamengo no ano centenário montando o melhor ataque do mundo, e ele ganha tudo. Então, esse Renato, para tentar explicar rapidinho aqui, Felipe, esse Renato que ganhou tudo que ganhou, esse Renato que era ídolo dentro de campo, fazendo gol de Mundial no Grêmio, esse Renato que ganhou tudo que ganhou como técnico, a gente não podia cobrar também, dentro da personalidade dele, um Renato com o nariz menos empinado. No Flamengo, me parece um Renato não comedido, mas que primeiro ele está preocupado em falar pro vestiário dele. Sim. Valorizar jogador, independente se o jogador erra ou não erra, ele está dizendo que está com ele, que não foi um erro. Às vezes até briga com a lógica, né? A gente viu o erro em campo. Não, mas não foi um erro, foi um lance normal. Não dá muitos detalhes do que quer, um pouco comedido. Agora, você imagina esse Renatão aí se ganha um brasileiro, se ganha uma Copa do Brasil, se emenda uma Libertadores. É claro que vai subir um pouco o tom. Acho que sim. Ainda está tateando o terreno, ainda é o Renato do Grêmio. Agora, ainda é o Renato. Ontem a gente debatia aqui, né? Porque tinha um Flamengo do Jesus, ainda não tem exatamente o Flamengo do Renato. Agora, com o tempo, caso venha construir, escrevendo a história que escreveu no Grêmio, podendo escrever a história que escreveu no Flamengo, é claro que vai ficar grandão, o peito vai estufar, sabe? Vai tirar onda com o repórter em coletivo, vai mandar recado. Ele é assim. A personalidade do Renato é assim. Eu vou achar estranho se eu pegar, por exemplo, porque havia um cara que era muito comedido, muito educado, falava baixo, até certo ponto fino. Lembrando do Cristóvão Borges, certo? Aquele jeito educado, a fala fina, sim. Quase pedindo licença para responder. Se o Cristóvão, naquela época, começasse a estufar o peito, e se comportar como o Renato, eu ia falar... Tem alguma coisa errada com esse cara aí. Agora o Renato, ele é assim, Felipe. E, inclusive, quando a gente para... Opa, estamos aqui no programa, ontem estava no Linha de Passo. Corta para a entrevista do Renato, tá ao vivo. Sim. A gente espera esse tipo de comportamento. Sim. O que eu critiquei em alguns momentos, recentes até, e eu fico à vontade para falar, vou fechar aqui de espaço assim, cara. O que eu criticava em alguns momentos, fico muito à vontade para falar, porque hoje eu valorizo o que o Renato vem fazendo no Flamengo, ainda que tenha situações... como, por exemplo, vamos bater na tecla em algum momento da defesa que precisa ser ajustada, mas eu fico tranquilo porque... A minha crítica no Grêmio era do ponto de vista de que não tinha uma evolução no trabalho há pelo menos coisa de 1 ano e meio, talvez 2 anos, e ele se portava ainda como o grande campeão de 2016, ali 2017. Ele queria trazer aquele cenário para cá que não cabia. Alguns questionamentos, sabe, tinham que existir. E ele falava que não, estava tudo bem, aí mandava recado para a imprensa gaúcha, mandava recado para o rival, mandava recado para não sei quem, mandava recado para algum comentarista que tivesse feito alguma crítica. Então, aquele Renato ele talvez tenha passado do ponto numa autocrítica. Agora, é um outro momento de Flamengo. E acho que ele está construindo aos poucos, Felipe. Quando ele tiver vontade, vai mandar mais recado ainda. Mas fala, Facinca. Não, o que eu ia falar era justamente em relação a isso, porque tem uma nítida diferença. Quando você está no Grêmio, a gente sabe que apesar do tamanho, do gigantismo do Grêmio, midiaticamente a forma que o Flamengo é tratado e que a torcida se coloca na mídia, ela tem um peso, um boom maior até pelo tamanho da torcida. O Renato promovia o Grêmio de uma forma inteligente. Falem bem, falem de mal, mas falem de mim, entendeu? Então, isso era ótimo, porque o Grêmio estava sempre na evidência que você colocou. O Renato vai falar, Grêmio contra o Zé Ninguém. Não, mas nós vamos ouvir o Renato, porque alguma coisa vai sair dali. Vai ter uma espetadinha aqui, vai ter uma agulhada ali, para quê? Para promover. Hoje, ele já tem a mídia dele natural favorável, que é o Flamengo, que é ele próprio personagem.
Então qualquer vírgula hoje colocada errada, cobrança daqui a 3 meses, se o Flamengo não atingir um objetivo, ela é de um nível assim avassalador, que talvez no Grêmio a cobrança fosse ser um pouco menor. E isso não é diminuir o tamanho do Grêmio não, muito pelo contrário. É porque o Flamengo, ele tem... Entender o tamanho do investimento também, né? Uma popularidade muito exagerada, que é normal. Por que ela é exagerada, a popularidade? Por causa do tamanho da torcida. São 35, 40 milhões de torcedores, sei lá quantos, né? Mas é um número extremamente expressivo. Então, tudo se torna exagerado no Flamengo. Falou aqui, vai ganhar proporção maior, falou isso. Então, ele sabe que ele pode correr o risco de levar uma cobrança tão séria e acabar jogando tudo isso no ralo, numa colocação que nesse momento é desnecessária. Mas... E talvez ele pudesse fazer se estivesse no Grêmio, até para combater justamente assim, esse poderio midiático do Flamengo. Posso só dar um exemplo para passar para o Capito e para o Pascoal depois? Renato, o Fábio deve lembrar. Capito estava no Rio esse momento ali, aquela época de Flamengo. Vocês lembram aquela maldita frase do "vamos brincar no Brasileiro" do Fluminense? Sim. Dele? Então, naquele momento ali, ele tira um sarro, ele brinca, ele faz... Não, porque vamos brincar no Brasileiro. Ele sabe, por exemplo, que ele não pode fazer uma brincadeira desse tipo. Não exatamente brincar no Brasileiro, mas ele não pode soltar um tipo de frase que gere uma cobrança para ele no final da temporada. Ah, porque esse título aí eu ganho com o pé nas costas, ou esse título aí eu não preciso. Caso ele faça esse tipo de coisa, entra essa questão do tamanho. A cobrança no Flamengo realmente ela é exagerada. A torcida que te coloca num patamar de Deus ali, pede para você na seleção, diz que você é melhor que o Guardiola, que o Jesus, quando você vem de 7, 8 seguidas, se você tropeçar 2 vezes, tá aqui o Capita que não vai me deixar mentir. Você não consegue viver no Rio de Janeiro, você não vai no mercado, você não sai na praia, entendeu? Você não consegue entrar no CT, porque o muro vai estar pichado, a organizada vai estar na porta. Então, assim, acho que isso também ele sabe dosar. Ele viveu o Rio de Janeiro durante muito tempo. Ele mora no Rio de Janeiro, a base dele é o Rio de Janeiro. Então acho que ele sabe dosar também. O Renato, ele tem muitos méritos como treinador, tem outros problemas. Eu acho que não necessariamente ele não ser o mais virtuoso no papo tático faz dele menor. Eu acho que tem pessoas que fazem isso para ele. Ele trabalha em outras situações também. A gente precisa também tirar um pouco esse peso. Ah, mas ele não é exatamente um analista tático de coletiva como é o Abel. O Abel tem um tipo de comunicação na coletiva. Ele tem outro. Mas o Renato tem um tipo de gestão de grupo. O Abel tem outro. Então, assim, acho que esse equilíbrio. Agora, a oratória, a construção da narrativa, o Renato é um gênio. Gostemos nós ou não. Então, assim, acho que ele calcula e ele aprendeu a medir cada passo dele. E até em cima disso, o Pascoal e Fábio Luciano, amigos, para mim, a impressão que eu tenho é... O Pedro até falou, a gente vai ver ele lá na frente falando. Para mim, quando ele ouviu a história do Jesus, a sensação que eu tive é ele pegar um bloquinho e falar, Jesus, tá guardado. Eu não tenho dúvida que na primeira maré, assim, porque embora o Flamengo esteja jogando muito bem com goleada, não tá na hora do Renato cantar de galo em cima do Jesus, que ganhou títulos. Ele ainda tem que ganhar. Ganhar a Libertadores, Felipe, eu não quero nem ver. Ele, Facinca, poder falar. Ele vai pra cima, não vai, Facinca? Ah, vai ser Se ganhar a Libertadores, se ganhar a Libertadores, que é o Flamengo... Gente, vamos colocar uma coisa. O Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca, tudo que beleza, legal pra caramba. O Flamengo está sendo montado para ganhar a Libertadores. E o Jorge Jesus só é Jorge Jesus por causa da Libertadores. Não é porque ganhou o Brasileiro com 90 pontos, porque ganhou a Supercopa, porque ganhou a Recopa. É pela Libertadores e como ganhou a Libertadores. Com aquele final absurdamente emocionante, virada sobre o River Plate, enfim, tudo. Primeira final única. Teve um peso na construção de um cara que foi 5-0 no Grêmio para formar um time. Exato, 5-0 no Grêmio. Então, assim, teve a Libertadores como o carro-chefe. Se o Renato ganhar a Libertadores, não importa se ele vai passar pelo Barcelona ganhando de 1-0, nos pênaltis, 1-1, na final nos pênaltis, ele vai ganhar a Libertadores. E é o que importa. E é o que mais hoje o torcedor deseja, que é reconquistar a América. Se ganhar, tá aqui, ó. Ah, mas Jorge Jesus, ganhei a Libertadores. E aí a conversa encerra. Não, eu acho que vai depender. Não, eu acho que também vai. Não é só isso aí, não. Também acho que não. Eu também acho, Pascoal. Tô contigo, Pascoal. Eu também não acho. Eu acho que não é tão barato assim, não. Eu acho que tem mais coisas aí. Até porque o Flamengo tem mais competições para disputar. Tem a Copa do Brasil. Vocês têm claro, dúvida mas vocês têm dúvida que o Flamengo já está na semifinal?
Só perguntar. Não, nenhuma. Zero. Eu não nenhuma. tenho. Zero de dúvida. Para mim, o Flamengo já está na semifinal. Perfeito? Agora, dá até ao Flamengo uma certa tranquilidade. Eu estou dizendo tranquilidade, não é para o time entrar relaxado no jogo de volta. Não é isso. É entrar mais tranquilo porque está com as duas mãos e é só levantar a classificação. Já está com a classificação nas mãos. Ponto. Agora, só ganhar a Libertadores. Puxa vida. Ganhar a Libertadores é uma coisa fantástica, maravilhosa. Uma vez você falou isso pra mim. Espetacular. Só ganhar a Libertadores. Só ganhar a Libertadores, que é maravilhosa, espetacular, né? Como diz o João Guilherme, mas ela é traiçoeira. A gente tem que lembrar disso. Então, o problema é, o Renato só não está empolgado nessa hora, e ele entendeu, e ele entende essa visão. Por quê? Porque ele não ganhou a Libertadores com o time do Flamengo. Ganhando a Libertadores, ele começará a pensar. A Libertadores termina antes do que o Campeonato Brasileiro. Grande. A Libertadores termina antes do Campeonato Brasileiro. Ganhando a Libertadores. Eu sei que o Pedro quer falar. Nossa, fica gigantão. Ô, Pascoal, eu sei que o Pedro quer falar, vou até passar pra ele. Não, é rapidão, porque eu vou passar a bola, porque eu acho que você tem uma opinião diferente e é bom por isso. Por que eu acho isso, que não é tão simples como você colocou? Por que eu vejo um quê de simplicidade? O Renato, ele, por mais que estivesse nos últimos tempos sempre no lado contrário, a torcida do Flamengo, ela lá no fundo tinha um carinho por ele, por tudo que ele foi como jogador no clube. Ele foi um baita de um jogador no clube. Aliás, jogou demais no clube, demais. Foi craque no Flamengo, ganhou no Flamengo, foi ídolo da torcida do Flamengo. Aí, distanciou, ficou aquela história, você lá, eu aqui, papapá, não sei o que, aquele relacionamento distância, tal, não sei o que, aquela coisa fria. E ele nunca deixou, sempre estando em outros lugares, que eu tenho o objetivo de um dia voltar pra cá, eu quero treinar aqui, eu quero isso, não esqueci de vocês, eu tô aqui, mas ó, tô te filmando, hein? Já diria aquela música lá, né? Sorria, tô te filmando. Pedro que gosta. Então, meu amigo, é isso, né? Ele estava sempre de olho no Flamengo, sempre ele teve uma pontinha de carinho, ele sempre conseguia jogar uma sementinha. E ele voltando hoje, com o time do jeito que está, claro, se tá melhor ou pior que o Jesus, não importa, o time está jogando um bom futebol, tá convencendo e ganhando a Libertadores, por todo esse histórico dele, Renato, no Flamengo, somado à conquista do título que o torcedor quer ganhar de qualquer forma, não importa como, eles querem a taça, a terceira taça lá na Gávea, aí pra mim, ele vai entrar num round que cumpriu a missão. E aí, vamos ouvir o Fábio Luciano. Também, né? Vai lá, Fábio. Não, só falar que ele evoluiu, né? O Renato, ele evoluiu como profissional também. Ele teve um entendimento de que algumas entrevistas que ele dava no Grêmio, que não tem espaço para se ter no Flamengo. Mas eu acho, Felipe, que era mais uma blindagem de elenco, né? Então o Renato, ele perdeu um pouco o tom das entrevistas, principalmente, quando o Grêmio já não conseguia render aquilo que rendeu em anos anteriores. Então era uma forma dele blindar o elenco, né, ele criar uma carcaça em cima dele, discutir com jornalistas, desviar o foco do trabalho. E no Flamengo hoje ele não precisa disso, né? Então, assim, o Flamengo, ele faz muito bem o papel dele também nas entrevistas hoje. Porque ele faz o quê? Ele reconhece o trabalho dele, então a gente percebe que ele tem algumas colocações de que eu conheço o meu grupo, eu sei extrair do meu grupo, o trabalho do dia a dia, o nosso trabalho do dia a dia de comissão, ele é muito bom. Só que o meu grupo, aí ele vai para que tom? Mas o meu grupo é muito forte, o meu grupo é muito capacitado, o meu grupo sabe o que fazer. E quando você vê os resultados, você não consegue questionar. Então, quando ele falava no Grêmio, por exemplo, o meu grupo é muito bom, o meu grupo apresenta o melhor futebol do Brasil, todo mundo vê que ele era uma mentira, que ele estava desviando o foco do trabalho. Então, ele debatia com relação a isso, ele falava... A imprensa questionava e ele continua essa luta. No Flamengo, essa conversa, ela se encerra na metade. Porque quando ele fala, o meu grupo é muito bom, o meu grupo tem capacidade, o jornalista tem que abaixar a cabeça e falar, realmente, o seu grupo é muito bom. Realmente, o seu trabalho, ele no Flamengo, ele tem muita capacidade. Então, eu acho que assim, tem uma evolução do profissional, mas também tem um entendimento do espaço que ele vive no momento, as conquistas que ele tem. Eu acho, particularmente, que a gente pode ver aquele Renato questionador, aquele enfrentamento, se o Flamengo em algum momento não vier jogar bem.
E aí eu acho que ele vai voltar a fazer essa proteção. Enquanto o Flamengo continuar forte, eu acho que ele vai manter essa linha. Ele aprendeu com o erro e entende o espaço que ele está. Então, assim, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que se ele for campeão da Libertadores, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, eu acho que ele vai manter essa linha, entendeu? Eu vim aqui para isso. O meu trabalho é muito bom, o grupo é muito qualificado e a história não poderia ser diferente. Então eu acho que ele não vai subir o tom, ele não vai pisar na cabeça de ninguém, até porque ele aprendeu que esse caminho não é de repente o melhor, e ele está em um time que está oferecendo isso para ele, né? Desde o primeiro dia, quando o Renato foi dar entrevista coletiva da primeira vez, ele foi diferente, né? Ele mudou totalmente o foco do que ele falava, ele se mostrou entendedor do que é o Flamengo, e ele está se mantendo, né? Ele não está mudando a sua conduta por enquanto, ele mantém a mesma conduta que ele teve na primeira entrevista. Ele sabe que o trabalho dele é bom, que ele é um bom treinador e que tem um grupo excelente nas mãos, e ele tem que entregar isso para a diretoria do Flamengo e para os seus torcedores. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. A gente temos os reforços chegando, né? Andrés Pereira, Kennedy e tal. Mas, cara, a gente tá falando, o Facincani bateu nessa tecla, que o banco é um banco bom, melhor, inclusive, do que a época do Jesus, e se a gente pegar porque antes era um banco bom em má fase, os caras sem prestígio e tal. Agora a gente tá falando de uns caras que subiram o patamar. Vitinho e Michael foram muito importantes ontem, e ambos já tiveram seus brilhos no último mês, 2 meses. E jogando, o Renato Gaúcho apostando nos dois. Dá pra dizer hoje quem é o 12º jogador desse time? Se é o Michael, se é o Vitinho ou se é outro? Para mim, o 12º jogador desse time vai se chamar Thiago Maia. Se não for o 11º, com o Diego virando 12º. Eu acho que a questão central vai passar pelo meio, não exatamente ali na frente. É claro que a sanha do debate, da torcida, é pensar quem é o cara que vai substituir o tal do quarteto mágico que tem ali, né? Que é o Ribeiro, com Arrascaeta, Bruno e Gabigol. A gente não pode desconsiderar que a gente tem um Pedro. Vive a melhor das fases? Não vive. Tem uma situação de questionamento sobre a sua cabeça, sobre como está encarando tudo isso. Ontem a gente está aqui falando de reserva de banco que não é nem lembrado. Tudo bem, mas ele tem um potencial de ser, tem mais potencial para ser esse homem de frente substituindo os caras, ainda que não venha a ser aproveitado em posições de lado, como Arrascaeta e Gabriel, do Arrascaeta e Everton Ribeiro, desculpa, do que exatamente Vitinho e Michael. Acho que Vitinho e Michael cumprem o papel que cabe, entendeu? Coadjuvante, quando precisam entrar, quando precisam mudar um jogo, que precisam substituir um jogador. Eu acho que quando se empurra, quando se atribui um peso maior do que isso a Vitinho e Michael, não conseguem exatamente suportar, porque você sai de uma régua de cobrança de Arrascaeta e Everton Ribeiro e você tem que entender que você desce para Vitinho e Michael. Eles não estão nesse patamar. Eles cumprem bons papéis. Michael ontem, eu repito, apesar dos erros, não acho brilhante, acho que tem momentos e pode ajudar, não acho brilhante. Se tiver que, por exemplo, ter a bola no pé para uma criação, ainda vejo problemas com o Michael, mas foi bem ontem. Vitinho começa a recuperar a confiança, era um jogador de final de partida e começa a ter importância em construção de resultado. Mas ainda acho que a situação vai passar pelo Thiago Maia, sendo um homem de confiança. Isso se não vier a ser titular. Aí você teria um Diego. Aí você tem um Diego que pode ser um segundo homem, que pode atuar um pouco mais à frente. Você tem ainda um Andrés Pereira, um Kennedy. Como é que esses caras vão responder? Então, acho que essa tal vaga de 12º aí está muito aberta, Felipe. Mas hoje, acho que o Flamengo estava muito preocupado com essa proteção. Sim, o Flamengo estava muito preocupado com essa proteção à frente da zaga. Mais do que exatamente a substituição do quarteto ofensivo. E a notícia de ontem ela é interessante. O Arão se sente muito à vontade com o Thiago Maia, que começa a se recuperar. Mas fala. Rapaz, você já imaginou a felicidade do treinador? Presta atenção. Presta atenção. Aí você tá lá, eu estou no banco de reserva. Aí você tá aqui no banco. Vamos lá. Presta atenção. Agora aí você tá aqui no banco. Aí você olha aqui e fala. Capricha, hein, Pascoal? Capricha. Ali, Capricha na interpretação, Pascoal. Capricha. Faz uma boa hoje, faz uma boa. Andrés Pereira, faz aquele segundo volante ali pra nós. Entendeu? Aí, Kennedy, faz ali um ponto ali entrando da direita pra pegar com a canhota. Entendeu? Como é que é? Ô, Vitinho, resolve essa aqui pra mim, ó. Ô, Michael, eu tô precisando de uma profundidade aí. E o Rodilindo? Pera um pouquinho. Eu tô precisando fazer um gol ali. Pedrão, entra ali, Pedro, resolve ali aquele negócio de gol ali. Eu tô precisando fazer um gol. Aí o Pedro vai lá, pá. Aí precisa do lateral pela direita, do terceiro volante, do segundo volante. Entra lá. Pô, gente,
Esse negócio de 12º jogador no Flamengo não tem. Tem mais do que 12 para jogar. Tem mais do que 12. O 12º que vai entrar. Tem mais do que 12. Agora já tem 14, já tem 15. Já tem 15 pelo menos para jogar. Aí cabe ao treinador escolher um. Ele tem os... Gente, vou falar um negócio para vocês sério. Quem imaginou... Qual é o torcedor do Flamengo, assim, sã consciência, mas nossa, tirou a Arrascaeta no intervalo. Jesus, tirou a Arrascaeta. A igreja. Pessoal da igreja, hein, Pascoal? O que vai Deve ter acontecer tido no segundo ontem tempo? calafrio. Rapaz, o time arrumou no segundo tempo. Mas é você Porque ter um o que é- entendimento, É. de que aquele jogo em específico você pode tirar, né, Pascoal? Claro, Mas claro. ontem, Isso tem que ser ontem, pontuado. ontem pedia isso. Porque muitos Ontem pedia treinadores, isso. o Domi e o Rogério, por exemplo, em algum momento, eu até falei um pouquinho sobre isso, eles quiseram colocar o Vitinho, o Michael, principalmente, no mesmo nível de Arrascaeta, Everton Ribeiro, que poderiam brigar por posição, que em algum momento seriam titulares. Eu acho que esse é um passo que esses treinadores erraram. É como eu disse, esse quarteto de frente, principalmente, o Diego, o Felipe Luiz, são jogadores acima da média. Então você tem que subir o nível do seu banco e dar confiança para esses jogadores, para quê? Quando eles não estiverem bem e no entendimento da partida, você precisar mexer e eles te entregarem. Perfeito. O erro é você imaginar como alguns O que treinadores aconteceu que ontem, passaram Capita, é isso. imaginaram que seriam no mesmo peso da balança. E aí você fala, não, se o Arrascaeta não tá bem, eu coloco o Vitinho. Ah, se o Everton Ribeiro não tá bem, enfim, o Bruno Henrique, eu coloco o Michael. E aí, na sequência, eles não vão conseguir te entregar. Eu acho que eles entregam ainda, pode ser que tenha uma evolução, e a gente torce para isso, para qualquer atleta, não só para esses, mas que o atleta evolua e ele consiga o seu espaço. Mas o entendimento, eu acho que é esse, é você entender que você tem um time base, jogadores muito acima da média, e esses caras do banco, você tem que continuar puxando para cima, o nível aumentando, para quando eles entrarem, eles consigam te entregar, por exemplo, o que esses jogadores entregaram no jogo do Flamengo, né, no jogo de ontem pelo Flamengo. Ontem o Vejo Pedro duas nem entrou. posições. Nem entrou o Pedro. O Pedro não entrou. O Pedro nem De novo, entrou. O Pedro não entrou. Exatamente. E ontem a alteração. E ontem a alteração não tinha que ser no ataque. Tá tudo bem. O Pedro não é que ele entrou ontem porque tá aborrecido, porque tem crise, porque... A alteração tinha que ser primeiro na sustentação e depois nos homens de velocidade. Você tinha um cara a menos. Exatamente. Não adiantava você colocar um Pedro colado do Gabriel e trocar o Gabriel. Ontem tá muito bem explicado. Não, mas aí, Eu acho Pedro, que com 2-0, com Diga. 2-0, ele tira o Gabriel e bota o Rodilindo com 2-0. Aí o Rodilindo Pra faz o sustentar de terceiro. novo, Pascoal. Exato, pra sustentar de novo. Isso. Mas eu entendo o que você tá Por quê? falando. Por quê? Sim. Pra manter. Assim que você falou que tinha duas. Para Duas ganhar vagas o torcedor, abertas. hein, o Rodinei que tava ali, né? O Rodinei que tava meio que de enxerido ali, né? Naquele Gente, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas eu vejo duas posições no Flamengo que hoje elas são amplamente debatidas para uma mudança de peça. O Isla, que repito, Sim. Verdade. não de hoje, é um jogador que não deu a liga que, por exemplo, se esperava de um lateral ou daquilo que foi o Rafinha, tá muito longe de ser uma unanimidade, e dá para se encontrar uma peça por ali. Quem sabe, pode ser o Mateuzinho, o Rodinei, não sei, mas eles têm entrado e jogado e entregado um pouco mais que o Isla. E essa posição do parceiro do Ilharão. O Ilharão, para mim, se torna de novo uma peça, não vou dizer intocável no meu campo, mas o nível de futebol que ele apresenta, a leitura que Pra hoje mim, ele intocável. deu de não, beleza, e pode ser, beleza. Eu acho que Difícil até substituir justo. dentro desse elenco. Exato. Diga. Pelo seguinte, porque ele tem uma leitura tática hoje que é de um grande aprendizado. É uma grande valia o que esse cara lê de jogo. Como ele aprendeu a se tornar um jogador que, de fato, ele mudou radicalmente do que era o Ilharão de 3 anos pra cá, pra agora. É um outro cara. Ele e um Thiago Maia, que o nível de futebol dele é altíssimo. Nada contra o Diego, pelo contrário. Mas se eu tenho um Ilharão que faz 3, 4 funções, que até pela idade, pela intensidade o Diego não vai aguentar, e eu tenho um Thiago Maia que é um especialista em compor essa primeira linha defensiva, eu estou já começando a enxergar que Thiago Maia e o Ilharão vão formar esse primeiro pilar com uma mudança na lateral. Turma, vamos Eu fazer o acho que o seguinte, Flamengo a precisa de gente... um zagueiro Pera aí, Oswaldo. ainda. Pera aí, Pascoal. Agora ele vai ter que seguir. A gente vai falar mais de Flamengo e Grêmio. Vai falar de São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Santos. Hoje tem o último jogo de ida
das quartas, né? Que é Fluminense e Atlético Mineiro, que se enfrentaram no último fim de semana e empataram. Vamos colocar o chaveamento